Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Tarun Kumar Nayak tinha apenas 9 anos quando a sua aldeia foi atacada por uma multidão enfurecida que queria vingar a morte de um monge hindu às mãos de guerrilheiros maoístas, muito ativos nesta região da Índia. O que se passou a seguir dificilmente será esquecido por todos os que sofreram na pele a violência daqueles dias. Para Tarun Nayak, tudo se resume a uma frase apenas. Houve uma explosão horrenda de violência. O horror foi tal que mais de 50 mil cristãos tiveram de fugir. Não houve ninguém para os proteger, para os salvar, ninguém. Fugiram para a floresta e esconderam-se. Os cristãos da Índia confundem-se com os mais pobres dos pobres. Ali, em Orissa, em agosto de 2008, ficaram mesmo sem nada. O ataque foi bárbaro e dirigido contra os cristãos. Ninguém foi poupado. Esta é uma das histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje, o segundo deste mês de setembro de 2018. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como normalmente, com a participação da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. E o primeiro tema vai levar-nos até ao Egito, onde as autoridades decidiram encerrar 8 igrejas cristãs no diocese de Luxor, por causa de protestos, de manifestações de muçulmanos, igrejas que aguardavam, Catarina, o reconhecimento oficial das autoridades públicas. Precisamente, Paulo, de facto, estas 8 igrejas estavam a aguardar que as autoridades emitissem os respectivos documentos necessários para a sua legalização, e o culto estava a ser celebrado com base nas declarações do Ministro da Construção, que anunciou em janeiro que os cristãos poderiam continuar a reunir-se nas igrejas que tivessem apresentado os documentos necessários com estes pedidos de reconhecimento e que aguardassem só a atribuição da respectiva licença, Paulo. Mas isso não aconteceu e a situação é muito sensível, pois calcula-se que poderá haver centenas de igrejas em todo o país nesta mesma situação. Sim, Paulo, e de facto o fecho destas igrejas trouxe agora alguma revolta à comunidade cristã, tanto mais que não há conhecimento de qualquer mesquita encerrada pelas autoridades, sendo que haverá muitas mesquitas que também estão nas mesmas situações e que também aguardam as respectivas declarações, os processos de legalização como edifícios vocacionados para a prática religiosa. Estas igrejas foram encerradas em consequência de manifestações de muçulmanos, mas há pelo menos um caso em que se registrou, Catarina, mesmo um ataque. Sim, foi no passado dia 22 de agosto, em Luxor, e nesse dia houve de facto um ataque por parte de um grupo de radicais muçulmanos que atiraram pedras e que partiram vidros da Igreja Ortodoxa Copta da Virgem Maria de São Moisés e que agrediram também algumas pessoas que tiveram que receber mesmo um tratamento hospitalar. Em consequência deste ataque, Paulo, as autoridades fecharam o edifício, selaram a porta e colocaram elementos de segurança à porta. Do Egito vamos agora para o Chad. Neste país africano, maioritariamente muçulmano, cerca de 58% da população, os cristãos representam apenas 34%, há uma nova Constituição que impõe agora um juramento religioso em nome de Alá para os membros do governo ou titulares de cargos públicos. E isso tem feito aumentar o medo da perseguição por motivos religiosos. Esta nova Constituição, em vigor desde maio, veio aumentar os poderes do presidente Idriss Déby, abolindo, por exemplo, o cargo de primeiro-ministro e permitindo a sua reeleição até 2033. E é nessa nova Constituição que passou a vigorar um tal juramento de caráter religioso para os titulares, Catarina, de cargos públicos. Sim, e esse juramento, Paulo, em nome de Alá, o Todo-Poderoso, já provocou mesmo demissões de alguns dirigentes cristãos. O juramento religioso, que agora se tornou obrigatório, ameaça cristãos e todos os não muçulmanos, excluindo-os de terem uma participação plena na vida pública. Esta situação já levou mesmo a uma tomada de posição da Conferência Episcopal do Chad.
Precisamente, Paulo. De facto, a Conferência Episcopal pediu mesmo um referendo sobre esta nova Constituição, pois, e afirmam os bispos, o texto deste documento perverte gravemente as regras democráticas. Os bispos asseguram o compromisso da Igreja no serviço do bem comum e no desenvolvimento, sublinhando que o país continua a ser martirizado pela pobreza e isto, dizem eles, sim, é de facto uma grave violação dos direitos humanos e que o juramento religioso, agora que está imposto nesta nova Constituição, não fará nada para resolver, de facto, estes problemas do Chado. Ainda por África, vamos agora até Moçambique para recuperar a questão dos ataques no norte do país, nomeadamente o que ocorreu no final do mês de agosto, na aldeia do Cobre, na província de Cabo Delgado, que provocou pelo menos 2 mortos e a destruição pelo fogo de uma dúzia de casas. Já na semana passada, devem-se recordar, falámos aqui destes ataques que têm sido atribuídos a grupos extremistas muçulmanos, mas também podem ser vistos como uma consequência da extrema pobreza em que se encontra esta região, como aliás a Igreja Católica tem denunciado tantas vezes. Vamos agora assistir a um trabalho dos nossos colegas do Voice of America, que entre outros entrevistaram Dom Luís Fernando de Lisboa, o bispo de Pemba. Os residentes de distritos do norte de Cabo Delgado, em Moçambique, vivem atormentados desde o início de ataques mortíferos em outubro de 2017. Localmente, os atacantes, que já mataram pelo menos 80 pessoas, são chamados Al-Shabaab. Trata-se de um grupo sem conexão conhecida com outros islamitas com o mesmo nome que operam na Somália. Ouvimos dizer que são Al-Shabaab ou bandidos, mas, para dizer a verdade, não sabemos quem está por detrás destes ataques. Depois de um longo silêncio, o presidente Filipe Nyusi disse em junho que o seu governo não iria descansar até a neutralização e responsabilização dos atacantes. Ao longo da estrada que vai até Palma, onde estão em curso obras de uma das maiores explorações mundiais de gás, foram colocadas forças especiais. Contudo, as ações do grupo não pararam. Me parece 20 pessoas é pouco. Na minha família, 2. Estamos doentes. Júlia Salimo diz que é a líder da Organização da Mulher Moçambicana, a Liga Feminina da Frelimo, partido no poder, na aldeia Maganja, em Palma, para onde muitos fugidos de Monjane se refugiaram após ataques e decapitações. O padrão destes ataques não sugere motivação religiosa, dizem investigadores, ativistas de direitos humanos, políticos e religiosos. Não é um problema religioso. Aqui em Cabo Delgado nós temos um excelente relacionamento entre as religiões, católicos, evangélicos, muçulmanos, hinduístas. Nós temos encontros, nós temos algumas ações juntos. Há poucos dias nós fizemos uma marcha pela paz e estavam todos esses grupos representados. Não temos problema religioso. Esses ataques não foram a cristãos, foram a cidadãos. Tanto morreram cristãos, como morreram muçulmanos, como morreram gente de religião tradicional. Há sempre tensão entre os muçulmanos. É uma tensão aberta e conhecida, em particular no nosso distrito. Mas esta tensão não nos leva a sermos uma ameaça à paz. É uma disputa sobre a forma como rezamos, mas sempre nos entendemos. Especialistas advertem que a religião pode ser usada para distrair as pessoas dos reais problemas que causam a instabilidade. Tomás Vieira Mário é diretor executivo da Secalecan, uma organização que monitora a mineração e desenvolvimento. Há em Cabo Delgado um potencial de violência devido à pobreza extrema que se sente mais quando as pessoas veem recursos. Ou seja, provavelmente antes dos recursos serem tão visíveis, a pobreza também não era tão visível. Quando as pessoas veem que há recursos que estão extraídos na sua terra, 2, 3, 4, 5 anos, e não veem o impacto desse recurso na sua vida, pode ser que alguém instigue as revoltas. E pode ser que nessa instigação haja aproveitamento religioso, mas não queremos que seja mesmo uma questão religiosa. Queremos que é uma questão de pobreza, uma questão de forcing, de equilíbrio no acesso aos recursos. Porque penso que se não houver planos de desenvolvimento em Cabo Delgado muito específicos, muito fortes, o conflito ali é muito possível.
Na semana passada demos conta aqui, através de um trabalho enviado desde Macau pelo nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, da existência desde o início do ano de uma nova revista online dedicada exclusivamente ao tema da liberdade religiosa na China. A revista chama-se Bitter Winter, Inverno Amargo, e seguramente que a questão tibetana estará também no topo das suas preocupações. E falamos do Tibete, pois Pequim defende agora uma maior vigilância sobre os budistas tibetanos como preocupação para, Catarina, o que dizem ser a ameaça separatista. Sim, Paulo, de facto, Wang Yang, um alto quadro do regime chinês, afirmou no final do passado mês de agosto a urgência de uma maior vigilância sobre as instituições budistas tibetanas para se combater o que ele apelidou de separatismo desta região. Wang, que é membro do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista, defendeu, citado pela imprensa oficial, que as figuras religiosas devem ser corajosas para combater todos os elementos separatistas, numa estratégia que tem como objetivo preservar a unidade nacional e a estabilidade do país. As questões relacionadas com a região do Tibete são de facto muito sensíveis, restando desde há cerca de uma década vários protestos, nomeadamente autoimolações de monges budistas contra, Catarina, a presença chinesa nesta região. Sim, Paulo, embora seja muito difícil apurar-se o número exato, calcula-se que desde 2009 já mais de 1,5 centenas de pessoas se tenha suicidado como resultado destes protestos contra a ocupação chinesa da região do Tibete. Recorde-se que o Tibete foi ocupado militarmente pela China em 1951. E desde então o Dalai Lama, que é o líder espiritual dos tibetanos, vive exilado em Dharamsala, na Índia. A questão tibetana é de facto muito sensível. No último relatório sobre a liberdade religiosa do mundo, da Fundação AIS, é referido em jeito de alerta que esta questão, Catarina, é vista com muita atenção pelo poder em Pequim. Exatamente, Paulo. Tenho aqui comigo um excerto do texto que nós publicámos no nosso relatório sobre a liberdade religiosa e, de facto, não há margem para dúvidas. E neste relatório que a Fundação AIS publicou, pode-se ler que, de acordo com o presidente Xi Jinping, há 3 males que é preciso combater quando se lida com as minorias: o separatismo, o extremismo e o terrorismo. Para a China, e pode-se ler ainda neste nosso documento, as minorias mais perigosas são precisamente os uigures em Xinjiang e os tibetanos no Tibete. Os cristãos, que também têm conhecido a perseguição e a violência das autoridades chinesas, não são aqui referidos, pois não são considerados como terroristas, como autores de atentados ou como tendo pretensões separatistas. Mas é inegável que sempre que se fala na questão da liberdade religiosa na China, a perseguição aos cristãos é referida. Pequim e o Vaticano estão em negociações para a normalização das relações entre os dois Estados. E nesta matéria, o território de Macau ganha, de facto, um relevo muito particular. Macau foi uma colónia portuguesa e continua a ser um território onde a liberdade de culto não tem restrições, o que é uma exceção na China. E por isso, a recente visita ad limina, em junho, dos bispos de Macau e de Hong Kong ao Vaticano, merece toda a nossa atenção. José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, faz-nos agora o balanço dessa visita e do encontro destes prelados com o Papa Francisco. Durante o encontro com o Santo Padre, que durou cerca de 1h30, Francisco manifestou grande interesse pela Diocese de Macau, especialmente no que respeita à juventude, ao seminário e aos pobres de Macau. A relação da Santa Sé com a Igreja Católica na China também foi tema de conversa, tendo o Bispo de Hong Kong afirmado, em declarações à Asian News, que o Vaticano não quer irritar ninguém, não quer dar nenhum passo errado, mas ao mesmo tempo deve fazer algo pelo bem da Igreja e da sociedade chinesa. Para o prelado, a questão religiosa é um pouco como os assuntos comerciais, dando como exemplo a relação nem sempre amigável entre os Estados Unidos e a China. Embora continuem a concordar em algumas coisas e a discordar noutras, é certo que continuam a dialogar, disse. Antes do encontro com o Papa, os bispos de Macau e de Hong Kong reuniram com responsáveis de vários dicastérios e conselhos pontifícios do Vaticano, em que foram abordados diversos temas relacionados com aspectos da evangelização, tais como a catequese, o batismo, as famílias leigas, o mundo dos negócios, o diálogo interreligioso, a iniciativa 24 Horas para o Senhor e o Dia Mundial dos Pobres. Desde que foi nomeado Bispo de Macau, Dom Stephen Lee tem procurado reforçar a presença da Diocese de Macau, tanto junto da Diocese de Hong Kong, cidade aliás de onde é natural, como do continente chinês, onde já esteve a convite de Pequim. A postura mais serena e conciliadora, digamos, da Diocese de Macau, face às políticas do Governo Central, em comparação com a Diocese de Hong Kong, tem levado alguns analistas a afirmarem que Macau,
poderá vir a ter um papel mais decisivo, se é que já não o estará a ter, para a assinatura de um acordo entre o Vaticano e a República Popular da China, que em última instância poderá levar ao reatamento das relações diplomáticas entre ambas as partes. Regressando à África, vamos agora até a República Centro-Africana. Dom Juan José Aguirre, o bispo de Bangassou, tem sido uma das vozes mais ativas na denúncia da situação trágica em que se encontra este país mergulhado num violento conflito entre grupos armados muçulmanos, os Seleka, e grupos de autodefesa, os Antibalaka. Conflitos que já causaram milhares de mortos e mais de 1 milhão de refugiados e de deslocados. Dom Juan José Aguirre esteve recentemente no Brasil, a convite da Fundação AIS, e concedeu uma grande entrevista a Alexandre Varela, do programa Catequista TV. Uma entrevista que começámos a escutar por aqui na semana passada e que hoje vamos retomar. Hoje, Dom Aguirre vai contar alguns episódios de extrema violência que ocorreram na sua diocese. Vai falar até dos capacetes azuis da ONU, do batalhão português ao serviço das Nações Unidas e de como a situação é de facto muito tensa no terreno. Dom Aguirre tem sido um verdadeiro herói. A sua atenção, pois, para este testemunho. ¿Cómo es su misión en la ciudad, en el local? ¿Cómo es eso? Yo vivo en Bangassou. Mi diócesis es Bangassou. Soy obispo en Bangassou hace 20 años. Y en Bangassou soy misionero. Los misioneros vamos a acoger a cualquier persona que esté en la necesidad. Cualquier persona que esté herida, los misioneros vamos a ayudar. Es como el buen samaritano. El buen samaritano se paró. Vio a la persona en el suelo. Esa persona tal vez era un ladrón, que los otros ladrones le habían golpeado. El buen samaritano no mira si es bueno o malo, si es blanco o negro, si es hombre o mujer, si tiene pasaporte o visado. El buen samaritano tiene entrañas de compasión. Entonces allí en Bangassou, los misioneros, mis sacerdotes, mis religiosas, las religiosas, tenemos esa entraña de compasión. Cualquier persona que tenga necesidad, allí vamos a ayudar. Entonces, por ejemplo, hace un año, los musulmanes de Bangassou, en 3 barrios, fueron juntados en la mezquita por los soldados de la ONU que están allí en Bangassou, que son marroquíes, musulmanes también, marroquíes. Los juntaron en la mezquita y después, por no sé qué razón, los soldados se marcharon, los abandonaron. Entonces llegaron grupos antibalacás, como 300, 400, 500, rodeando la mezquita, empezaron a tirar. Francotiradores, lo que se dice sniper, haciendo agujeros en los, tirando, boom, para matar, romper las puertas de la mezquita, matar a mujeres y niños. Fue entonces cuando nosotros oímos que estaba pasando esto. Yo me puse el alba, salí corriendo con mis curas, nos pusimos delante de la mezquita. Los francotiradores seguían tirando. Nosotros les decíamos, no tiréis, no tiréis. Esta mezquita está llena de mujeres, de niños, de ancianos. La ley de la guerra no os permite de tirar contra mujeres. No tiréis. Las balas nos pasaban rozando. Boom, boom, no tiréis. Por favor, no tiréis. Boom, boom, boom. Así 3 días. 3 días. Mis curas se escondían detrás de mí. Mis sacerdotes tenían miedo. Mucho estrés, las balas pasaban muy cerca, se escondían detrás de mí. Yo decía, no tengas miedo, no tengas miedo. Y él temblaba, mis curas temblaban. Y yo les decía, recuerda el Salmo 90. El Salmo 90, el Señor dice que caerán a tu izquierda 1000 y caerán 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Ten ánimo, ponte delante y pídeles que tengan compasión. A los 3 días llegaron soldados de la ONU, portugueses, y quisieron llevarse a todos los musulmanes, 2000 musulmanes. Les dijeron, ¿dónde os llevamos? Y ellos dijeron, a la Iglesia Católica. Entonces ellos vinieron en 10, 12 camiones al seminario menor. Y allí está. Los estamos protegiendo desde ese momento, en el seminario menor. Ellos invadieron el seminario menor como un tsunami. Entraron en el seminario, los seminaristas todos se marcharon. Cogieron todas las habitaciones de los formadores, todas los despachos, todas las oficinas, el comedor, la iglesia, la capilla, todo, invadieron todo. Y entonces, desde ese momento estamos viviendo momentos muy fuertes, porque están el seminario menor lleno de 2000 musulmanes,
la catedral está a 150 metros, un perímetro de soldados marroquíes defienden a los musulmanes y los antibalacás que luchan para entrar en el campo y tiran contra el campo. Entonces los soldados marroquíes tiran ¡bum, bum! Con armas de guerra para ahuyentar, para hacer tiros de sommación, tiros para alejar a los antibalacás. Los antibalacás me miran y me dicen: tú eres un traidor, porque has cogido protegiendo a los musulmanes. Los musulmanes, hay un grupo pequeño dentro del campo, un centenar, yihadistas también, jóvenes radicales, que me miran con malos ojos y me hacen este gesto, diciendo: te vamos a matar. ¿Por qué? Porque tú nos sacaste de la mezquita y todo nuestro barrio lo destruyeron. Eres tú el culpable. Y digo: bueno, pues ya está. Me hacen así y yo los saludo y les sonrío y les saludo, me amenazan. Y luego están los soldados de los cascos azules, los marroquíes, que yo denuncié situaciones, porque ellos tirando, bum, 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 tiros de sommación, tiros, balas que caen, tiros al aire, balas perdidas, mataron a mucha gente, civiles. Yo denuncié esto en la prensa. Entonces los cascos azules me critican mucho por haber hablado mal de ellos. De manera que en Bangassou, todo el mundo en Bangassou nos critican y nos atacan y nos amenazan. Entonces yo me veo delante de Dios en el Calvario, como desnudo delante de Dios, diciendo: Señor, protégeme, guárdame como en la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas, escóndeme. Agora vamos centrar a nossa atenção no Iraque, principalmente na região da Península de Nínive, que sofreu uma das agressões mais brutais dos tempos modernos, quando, em agosto de 2014, há 4 anos, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico atacaram este escritório bíblico, expulsando os cristãos das suas casas, das suas aldeias. Agora, com a derrota dos jihadistas, o sonho do regresso a casa começa a tornar-se uma realidade. A Fundação AIS está profundamente empenhada nesta campanha, nesta ação de solidariedade para com uma das comunidades cristãs que mais têm sofrido em todo o mundo. A ajuda à comunidade cristã iraquiana é o resultado da generosidade, e é preciso repeti-lo vezes sem fim, dos benfeitores e amigos da AIS em Portugal e em todo o mundo. Para quem nos está a ver lá em casa, vamos tentar agora, Catarina, explicar em dados concretos a dimensão desta ajuda. Bom, Paulo, calcula-se que mais de 8.700 famílias cristãs já regressaram à Península de Nínive, e isto significa mais ou menos cerca de 40.000 pessoas. Portanto, de facto, graças a este esforço da Fundação AIS, até hoje já foram recuperadas 4.649 casas e igrejas na Península de Nínive. Mas há ainda muito trabalho pela frente, e para quem nos está a ver lá em casa, ter uma noção, Paulo, informar que na Península de Nínive foram profanadas 363 igrejas, houve mais de 13.000 casas danificadas, 1.234 casas foram totalmente destruídas, 8.297 foram parcialmente destruídas e mais de 3.500 casas foram queimadas. Portanto, podemos ver por estes números que, de facto, há ainda um longo trabalho pela frente, e é preciso, de facto, continuarmos a apelar à generosidade dos nossos amigos e benfeitores para que este regresso a casa dos cristãos na Península de Nínive seja, de facto, uma realidade. Se a recuperação das casas é, de facto, importante, calculo que há outras áreas também importantes e significativas nesta campanha da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo, e uma das áreas mais importantes é a alimentação, porque é um bem essencial e, portanto, de facto, desde agosto de 2014, a Fundação AIS já distribuiu mais de 140.000 cabazes alimentares, e cada cabaz, Paulo, significa a alimentação para uma família durante um mês. Portanto, de facto, foi uma grande ajuda que fizemos e que queremos continuar a fazer. Mas não é só neste nível da alimentação, também ao nível do alojamento, também temos feito um esforço muito grande para ajudar também os cristãos a que possam continuar nesta zona do globo, no Iraque. E, portanto, desde agosto de 2014 já foram investidos cerca de 2 milhões de euros no alojamento. E isto significa, Paulo, tanto o aluguer de quartos como a aquisição de caravanas que são depois transformadas em casas para as famílias poderem viver. Então, e ao nível da educação, o que é que foi feito? Bom, Paulo, ao nível da educação, a Fundação AIS construiu 8 escolas na zona do Kurdistão, que é a zona onde os cristãos fugiram. E, portanto, são 8
escolas para 7.000 alunos. E, portanto, o objetivo é que estas crianças que sofreram tanto com a fuga, que estão tão traumatizadas por esta fuga e pela forma como ficaram sem nada de repente, para que também não percam a escolaridade e, portanto, para que possam também continuar os seus estudos. E, por isso, de facto, foi essencial construir estas 8 escolas para estas 7.000 crianças, que estão a ser geridas com o apoio da Igreja local, os padres e as irmãs, que continuam diariamente a ter um objetivo único, é que nenhuma criança deixe de continuar os seus estudos. Quando falamos dos cristãos iraquianos, há um nome que sobressai, é o de Dom Luís Sacco, patriarca da Igreja Caldeia, que o Santo Padre decidiu premiar pelo seu trabalho, conferindo-lhe a dignidade de cardeal. Vamos agora ver um trabalho dos nossos colegas do Stand Together sobre Dom Luís Sacco e o significado desta decisão do Papa Francisco. Em 20 de maio, o Papa divulgou a lista dos novos cardeais. Entre eles, Francisco inclui o patriarca caldeu Luís Rafael Sacco, sua beatitude Luís Rafael I Sacco, patriarca da Babilónia dos caldeus. A Igreja do Iraque celebrou esta nomeação como sendo sinal da proximidade de Francisco dos cristãos que há vários anos sofrem toda a espécie de dificuldades. Esta nomeação significa a presença do Papa neste país que tanto sofreu e entre os cristãos iraquianos que tanto sofrem. O Papa exprime a sua proximidade deste povo, a sua solidariedade. Ele diz-lhes que não estão esquecidos. Ele construiu uma ponte num Iraque devastado por guerras e pela passagem do autoproclamado Estado Islâmico. As feridas saram-se lentamente. Tão importante quanto reconstruir a infraestrutura destruída é também o restabelecer da coexistência perdida. Notícias como a nomeação do patriarca Sacco como cardeal têm sido um presente para todo o país e não somente para os cristãos. Os muçulmanos receberam esta notícia como um presente para o Iraque, como um gesto de apoio para o Iraque. Isto significa que o Iraque também está presente na Igreja Católica Universal, de uma forma que agora inclui o Iraque. Como imagem de esforço feito para recuperar a coexistência, podemos ver o patriarca a jantar no fim do Ramadão com os seus irmãos muçulmanos. Eles falaram de modo diferente quando a Igreja iraquiana lhes ofereceu um jantar. Tomaram consciência da nossa apreciação por eles, pelo seu jejuar, pela sua religião. Nós respeitamos-los e isso ajuda imenso na coexistência. Mesmo assim, ainda há passos a ser dados, tal como o de separar definitivamente a religião e o Estado, ou de dar aos cristãos iraquianos um lugar na sociedade, em vez de os considerar cidadãos de segunda classe. O futuro dos cristãos será melhor. Virá a paz, pois nenhuma guerra durou para sempre, certo? A liberdade religiosa também virá e as pessoas poderão pensar livremente e escolher a sua própria religião. O patriarca tornou-se cardeal de uma igreja que ficou reduzida em tamanho, mas não foi derrotada. Apesar de haver só menos de metade dos cristãos que existiam há umas décadas, os que permanecem no Iraque não estão dispostos a abandonar a terra que lhes pertence, desde o tempo de Abraão. Agora vamos até à Índia. É tempo da história da semana. Uma história onde vamos recordar os massacres de Orissa. Foi em agosto de 2008. O balanço dos ataques contra a comunidade cristã não podia ser mais terrível. 120 mortos, milhares de pessoas em fuga, dezenas de aldeias atacadas, 6.000 casas destruídas, 300 igrejas e paróquias arrasadas. Em agosto de 2008 ocorreu um verdadeiro massacre em Kandaman, no estado de Orissa, na Índia. Foi há 10 anos. Tarun Kumar assistiu a tudo. Ainda hoje parece irreal tanta violência contra os cristãos. A sua atenção, pois, para a história da semana pela voz da Pilar Rocha. Tarun Kumar Nayak tinha apenas 9 anos quando a sua aldeia foi atacada por uma multidão enfurecida que queria vingar a morte de um monge hindu às mãos de guerrilheiros maoístas muito ativos na região. De nada valeu o facto de os próprios guerrilheiros terem reivindicado o assassinato de Swami Sarasvati,
Para alguns fundamentalistas hindus, que já no Natal de 2007 tinham instigado um violento ataque contra a comunidade cristã em Orissa, os culpados estavam encontrados. O horror foi tal que mais de 50 mil cristãos tiveram de fugir. Não houve ninguém para os proteger, para os salvar. Ninguém. Fugiram para a floresta e esconderam-se. O ataque foi bárbaro e dirigido contra os cristãos. Ninguém foi poupado. Até uma irmã, sobrinha do arcebispo Dom John Barua, foi violada e arrastada para a rua pela multidão. No passado dia 25 de agosto, a Igreja lembrou o massacre de Orissa. Numa nota publicada pela Arquidiocese de Cuttack Bhubaneswar, a Igreja sublinha que a maior dor que os cristãos sentiram naqueles dias de infâmia foi que o massacre dos inocentes continuou livremente por vários meses. Ainda hoje, 10 anos depois, há famílias que não foram ressarcidas de tudo o que perderam. Muitos casos foram simplesmente arquivados pelos tribunais. Dom John Barua, que já esteve em Portugal a convite da Fundação AIS, afirma que é preciso paciência e confiança em Deus. O arcebispo tem sido incansável no apoio às famílias atingidas pela violência em Orissa. Regularmente visita a região e em todas as vezes fica impressionado pelos relatos da tragédia. Algumas pessoas perderam a casa, outras a vida. Muitos viram os seus familiares morrer. De algum modo, todos ficaram marcados por esta tragédia, que continua a ser uma das mais graves da história da Índia, diz o prelado. Tarun Kumar Nayak era ainda uma criança quando a violência se abateu sobre a aldeia onde vivia. 10 anos depois, lembra-se de tudo, como se a memória desses dias fosse uma sombra que persegue sem cesar. Tivemos que fugir e tentámos abrigar-nos na densa floresta. Andámos quilómetros no escuro para evitar que nos matassem. Além disso, caminhámos pelo menos 2 dias sem comida e sem água. Alguns de nós até caíram em poços, como também nos deparámos com cobras. O rastro de violência ficou impresso nas casas destruídas, nas igrejas vandalizadas e profanadas, mas dezenas de mulheres violentadas, nas pessoas que ficaram enlutadas para o resto das suas vidas. A maior ironia é que hoje, 10 anos depois, nenhum dos criminosos responsáveis pela onda de violência em Orissa está na prisão. Nem assassinos, nem ladrões, nem violadores. Ninguém. Mas 7 cristãos que foram injustamente acusados de terem participado no assassinato do monge hindu, crime que foi prontamente reivindicado por guerrilheiros maoístas, continuam presos. Foi há 10 anos. A vida dos que sofreram na pele a violência mais abjeta só se reconstrói com verdadeiro perdão. Dom John Barua, quando visitou Portugal, explicou que apesar de toda a violência é preciso continuar a dizer e a ensinar que Deus é a resposta. Deus é amor e no amor está o perdão. Por isso há cada vez mais cristãos na Índia. É fácil encontrá-los, e não só em Orissa. Basta procurá-los entre os Dalit, entre as comunidades tribais, junto dos mais miseráveis e excluídos da sociedade. Eles mostram com a própria vida o sentido do perdão. Vamos continuar a focar a nossa atenção na Índia. A história da semana levou-nos até Orissa, ao ataque contra os cristãos em agosto de 2008. Mas, para muitos cristãos, todos os dias são, de alguma forma, agosto de 2008. Vamos agora conhecer uma mulher, Bia, é o seu nome. No norte da Índia, onde vive com o seu marido, os cristãos são uma minoria e confundem-se com os mais pobres dos pobres da sociedade e são perseguidos. Há, de facto, um crescente sentimento de intolerância para com as minorias religiosas. Bita sabe bem o que é a hostilidade dos outros, mas, apesar disso, nunca renunciou à sua fé em Jesus, que é, diz ela, o seu maior tesouro. Before I became a Christian, I had a lot of hardship and pain. One day, while working in the fields, a catechist walked up to me and gave me a Bible. I was comforted when I read the word of the Lord. So, I kept on reading and rereading my favorite passages.
My husband, when he saw my enthusiasm, scolded me and asked why I was bringing this into our home. The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. My sacrifice and my hardship is what I offer to God, even if others will ridicule me. My children were hungry and I was not able to feed them. I was very sad, but I kept on reading the Bible. My husband became sick, so I kept reading the Bible. I believed in the power of the gospel. After several days, my husband became well again, and I managed to cook some food for my children. I started going to church along with my husband. My children's health has gradually improved. The people in my village tell me to leave the church. I will not leave my faith. My faith has grown very strong since that day in the field when I met that catechist. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. I am poor, and sometimes I beg others for food and clothing for my children. I am alone and rejected in this world. But deep inside, I know the Lord is always with me. Vamos agora até à Síria. Vamos ao encontro da irmã Miri, que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, e que praticamente todas as semanas nos tem enviado pequenas histórias que são preciosas para compreendermos melhor este país que está já no 8º ano de guerra civil. Desta vez, a irmã Miri vai falar-nos do sacerdote da paróquia de Cara, que está a tentar reorganizar o grupo coral da igreja. Também ele vítima de alguma forma da guerra. Houve pessoas que morreram, houve outras que partiram e outros que estão doentes. Para refazer o grupo coral é preciso depois mobilizar outra vez a comunidade. E a irmã Miri aproveita esta pequena história para pedir as nossas orações pelos cristãos do Médio Oriente. Aproveito para vos lembrar de rezar por os cristãos do Médio Oriente que tentam renascer após cada época de martírio, de trevas, por exemplo, está agora o padre da paróquia a implementar uma nova coral, depois que toda a coral que ele tinha ter desaparecido. Uns casaram, outros saíram do país, outros estão no exército, outros... De novo ele está a formar, a recomeçar de novo, uma outra coral com os mais jovens. É uma comunidade que cada vez deve recomeçar. Por isso, vos lembro de rezar por eles, que tenham sempre coragem de ficar no seu país e de ficar bem enraizados e sejam testemunho da fé. Rezar pelos cristãos na Síria e do Médio Oriente foi o pedido da irmã Miri, que acabámos de escutar mesmo agora. Eu aproveito para lembrar que a Fundação AIS está também muito empenhada no apoio à Igreja na Síria. Atualmente estão em curso mais de 40 projetos de ajuda de emergência, destacando-se aqui o facto de haver uma preocupação especial, Catarina, com as crianças
e os jovens. Precisamente, Paulo, de facto, a maioria destes 40 projetos que temos neste momento, estes novos projetos que temos, são de facto, passam pela atribuição de bolsas de estudo para famílias que deixaram de ter capacidade de financiar a educação dos seus filhos e por isso a AIS vai contribuir desta forma. E vai contribuir não só ao nível do ensino básico, mas também do ensino universitário. E estamos a falar sensivelmente em quantos alunos? Bom, Paulo, nos próximos meses, 1.200 alunos do ensino básico e secundário e cerca de 440 estudantes universitários de Homs, assim como 105 estudantes universitários de Damasco, irão receber ajudas deste projeto, um projeto com o apoio internacional da Fundação AIS. Depois, além deste apoio direto da Fundação AIS, a AIS também se comprometeu a ajudar na escolarização de cerca de 300 famílias, da escolarização das crianças de 300 famílias, que são especialmente carenciadas, em particular na região de Damasco, e também ajudar crianças que ficaram órfãs e que estão doentes também. A Síria é um país em guerra. Entrou já no 8º ano de guerra permanente. É difícil imaginar como é o dia-a-dia destas populações habituadas aos bombardeamentos, à destruição, à violência. A irmã Eni de Mergian, da Congregação das Irmãs de Jesus e Maria, está em Alepo, uma das principais cidades da Síria. Como vamos ver já de seguida, num pequeno trabalho produzido pela Fundação AIS, é difícil sobreviver-se a uma guerra tão extensa, tão intensa, tão brutal. Como nos vai dizer agora a irmã Eni, todos os lares na Síria têm uma história e uma ferida. We don't know when our life will end. Everywhere it's a risk and it's dangers everywhere because we don't know if this place is safe and suddenly many bombs will be thrown on it. People really are in fear because they go out, they don't know if they will come back or not. You will be affected by bombs, you will be killed or you will be injured. And it was very hard for me to say goodbye every time to people we love and we work with and we had good relation. You can imagine to the feeling of the families who lost their children, daughters, husbands or wife, how they live. Every house in Syria has a story and has a wound. But we try to be present with our people. This is the most important things now. To be present and to put our life in the hand of God. Da Síria, um país em guerra, vamos para outro país em guerra, o Iémen. O Iémen, que antes da guerra era já um dos países mais pobres do mundo, está mergulhado agora numa crise humanitária muitíssimo grave. Calcula-se que desde março de 2015 até ao final de agosto de 2018, 10 mil civis já tenham morrido a resultado deste conflito. Mas que conflito é este? A Arábia Saudita, um país de maioria sunita, acusa os rebeldes hútis de terem recebido ajuda militar do Irão, que é um país de maioria xiita. Este conflito, como se vê, tem raízes religiosas e ganhou agora alguma visibilidade com a denúncia pelas Nações Unidas de possíveis crimes de guerra realizados neste país. Recorde-se que o Santo Padre já pediu por várias vezes a intervenção da comunidade internacional para ajudar a população do Iémen. A group of eminent experts has reasonable grounds to believe that the governments of Yemen, the United Arab Emirates, and Saudi Arabia are responsible for human rights violations.
If there are systemic flaws in the targeting process, causing civilian casualties beyond what one would expect, then that process needs to be examined, and where there are flaws, they need to be addressed and amended. We have seen no sign that there has been any attempt to do that. UNHCR is calling on all parties to ensure the physical safety of civilians and the freedom of movement, and to guarantee safe routes for civilians to leave conflict areas. UNHCR identified a series of protection needs requiring urgent attention. Most prominent among them are the specific needs of children who may be separated from their families, and of women who may be at risk of sexual harassment and violence, either during flight or when living in overcrowded settings. There are three main areas of concern. The first is obviously the hostilities themselves, the conduct of hostilities. The second area of serious concern is the restrictions imposed by the coalition on the accessibility of the Yemeni population to vital supplies, food, medicine. And the third area, which is of, I think, considerable concern, is detention. We have found that all parties appear to be carrying out what we believe to be arbitrary detention. The Yemeni people deserve better. They are a proud people with a long civilized history, and we owe it to them to do everything we can to ensure that their plight is relieved as soon as possible. Agora vamos até ao Vaticano. Estamos já na reta final do nosso programa e é tempo depois para ficarmos a conhecer as últimas mensagens que o Santo Padre nos enviou através da internet. São, pois, os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, Cecília Vaz Pardal passou o testemunho à médica Inês Nolasco. Vamos agora ver a sua mensagem. Para responder ao desafio que a Nini Pardal me fez de dizer da importância da palavra na minha vida, escolhi dois excertos da Palavra de Deus. O primeiro refere-se aos primeiros 5 versículos do Salmo 139. Senhor, tu examinas-me e conheces-me, sabes quando me sento e quando me levanto. À distância conheces os meus pensamentos, vês-me quando caminho e quando descanso, estás atento a todos os meus passos. Ainda a palavra me não chegou à boca, já tu, Senhor, a conheces perfeitamente. Tu me envolves por todo o lado e sobre mim colocas a tua mão. Este salmo fala-me da proximidade de Deus,
faz-me perceber que a minha fé é uma relação com Deus próximo. A minha fé cresce na relação com Deus, na proximidade de Deus, na proximidade dos irmãos, e só assim eu consigo viver a caridade cristã e só assim eu sou mais feliz e posso fazer os outros felizes. O segundo excerto que eu gostava de ler ou de referir são os versículos 16 e 17 do capítulo 3 do Evangelho de São João, que estão incluídos no discurso de Jesus com Nicodemos. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que crê nele não se perca, mas tenha a vida eterna. De facto, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Este texto é muito importante para mim, porquê? Porque me diz que Deus é amor, que Deus se entrega por amor, que Jesus nos veio dar a salvação, e eu gosto muito da definição de salvação do Padre João Rosina Rodrigues, que era: a salvação é a transformação radical da vida pelo amor, e portanto faz-me entender que essa vida pode ser vivida a partir de agora, desde já. Deus convida-me a isso e ainda me assegura de que a vida se continua pela eternidade, e aqui encontro a razão da minha esperança. E depois desta partilha, convido agora, ou desafio, a Ana Pinho também a partilhar a palavra de Deus com todos nós. Foi Inês Nolasco a lançar o desafio para a sua amiga e professora Ana Pinho. Estamos no mês de setembro e, como é habitual, o Papa Francisco gravou uma pequena mensagem em vídeo que é sempre uma interpelação. Desta vez, Francisco dirige-se aos jovens africanos, lembrando que eles são a maior riqueza deste imenso continente. Por aqui hoje já falámos de alguns países da África que estão mergulhados em imensos problemas, em violência, em guerras. Também por isso, as palavras do Papa Francisco, que vamos escutar já de seguida, fazem todo o sentido. É preciso ajudar os jovens africanos na sua formação. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. E assim, com o Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja do Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.